presidente, pastor Mário, terceiro vice-presidente, pastor Silas Cabral, primeiro tesoureiro. Cid Clay precisou viajar, não pôde comparecer a esta solenidade. Conosco o primeiro secretário da convenção, pastor Alex. Pastor Alex, cadê o senhor? Está aqui o pastor Alex. Pastor Marivaldo, segundo secretário. E pastor Walter Silveira, o terceiro secretário. Ok, vamos dar as boas-vindas à diretoria de nossa convenção. Digamos, seja bem-vinda. Também, amados, eu quero fazer menção à presença de diversos pastores, creio que algumas dezenas de pastores que também comparecem à igreja neste momento. E aqui está o pastor Ageu, que serve ao Senhor aqui na igreja de Providência, ok? Ele está acompanhado de alguns obreiros, o pastor Ageu Carlos. Aqui está o pastor Louvado seja Deus. Amados, todos ainda de pé, por favor, todos ainda de pé para o registro especial, ok? Declaro aberta a Assembleia Geral Extraordinária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. A Assembleia Geral Extraordinária tem por finalidade apresentar, eleger e empossar a nova diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Canindé. Ok. Volto a informar para os amados que nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, e também constituído pelo Senhor juiz da primeira vara civil de Canindé, para presidir esta Assembleia Geral e tomar as providências por ele determinadas. Ok. Os amados podem agora tomar assentos e eu quero fazer menção de três companheiros que acabam de chegar. Pastor Wilson, da cidade de ouvi o senhor secretário da Onadec pautando os trabalhos da nossa reunião, ok? E dando outras informações que forem necessárias. Ok, pastor Alex. Meus amados, a paz do Senhor para todos. Como bem os irmãos ouviram, o pastor João Gonçalves Mendes, que é o presidente da Convenção das Assembleias do Estado do Ceará, acabaram de declarar aberta a Assembleia Extraordinária para a eleição e posse da diretoria desta igreja, Assembleia de Deus, aqui no campus do Canindé, Ministério do Tempo Central. Advertimos a todos que neste exato momento nós estamos aqui cumprindo uma ordem judicial. Estamos cumprindo o quê? Ordem judicial. Então esperamos que todos se comportem como cidadãos, assim como estamos. Esse clima de paz, né, de harmonia, para que a igreja não sofra mais os escândalos, né, e também vivemos em paz. Se alguém criar uma baderna aqui, você estará obstruindo a justiça. Você será passivo de punições. Eu peço aos irmãos obreiros que olhem o disjuntor para que me apague essa luz
porque está sendo gravado a Assembleia Geral. Terminando aqui a Assembleia Geral, nós estaremos colocando dentro do processo, remetendo para o juiz da comarca, tudo o que está acontecendo aqui, a presença de todos, para que Sua Excelência, o magistrado desta comarca, tome conhecimento do que foi feito segundo a ordem dele. Na ordem dele é para que o presidente da convenção presida a eleição em posse da diretoria, porque aqui aconteceu uma Assembleia Geral e o juiz anulou, segundo a sentença, que está as folhas 414 até as folhas 422 do processo de número 0200-474-71, esta Assembleia foi realizada de maneira inadequada e por isso ela foi nula pelo magistrado da primeira vara desta comarca. E na sua sentença ele determinou que o primeiro vice-presidente, à época do falecimento do pastor desta igreja, presidisse a Assembleia Geral, mas se ele renunciasse por escrito expressamente com firma reconhecida, o presidente da convenção da Assembleia de Deus, que é o presidente da entidade vinculante desta igreja, como todas as que nós temos no Ceará, 476 igrejas, deveria presidi-la. Então, o vice-presidente, que na época era o presbítero Valdemar, ele renunciou por escrito, aqui está a renúncia dele, já está dentro do processo, nas mãos do juiz na vara, e como ele renunciou por escrito no cartório, aí o presidente da convenção se legitimou para cumprir a ordem judicial. Também o magistrado determinou que essa Assembleia Geral ela fosse divulgada em meio de comunicação em massa. Aqui está o jornal O Estado, que publicou no dia 23 de julho de 2024 o edital de convocação da Assembleia Geral, cujo teor dizia: a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Canindé, Ministério do Tempo Central, CNPJ 08.923.498, mil ao contrário 76, organização religiosa vinculada à Convenção das Assembleias do Estado do Ceará, devidamente representada pelo presidente por força sentencial, que transcorre no processo 0200-474-71-2023, 806-005 da primeira vara da comarca de Canindé, e porque seu representante legal renunciou ao mandato do cargo de vice-presidente, convoca por meio do presente edital, com amparo no artigo 19 e 20 do seu estatuto, todos os seus membros associados em comunhão e rigor dos seus direitos, segundo o artigo 6º, a linha B, para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em sua sede, a rua Irmã Manuela Magalhães, número 2045, esse que nós estamos aqui agora, Alto Guaramiranga, e o CEP 62700, Canindé, Ceará, para o dia 5 de agosto de 2024, às 15 horas e 30 minutos de primeira convocação. O presidente já fez a convocação e, como não havia maioria absoluta de seus membros, prorrogou até às 16 horas, que ele acabara de declarar aberta. Em segunda convocação, para deliberação por maioria simples, com a seguinte ordem do dia: eleição e posse da diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Canindé. Estarão impedidos de tomar parte na deliberação desta Assembleia Geral Extraordinária todos aqueles que se encontram em débito com suas obrigações estatutárias ou cumprindo medidas disciplinares, no amor de Cristo Jesus, quanto com a presença e participação de todos os irmãos que subscrevam o presente edital de convocação para cumprir a determinação judicial, Canindé, Ceará, 22 de julho de 2024, da era cristã, pastor João Gonçalves Mendes, que aqui está na Assembleia Geral, e o edital circulou no jornal O Estado, aqui, dia 23 de julho de 2024, e também foi anunciado na Rádio Aquarela, por 2 vezes durante o dia aqui no município de Canindé, dando ampla divulgação ao cumprimento para a ordem judicial de Sua Excelência o magistrado da primeira vara civil da comarca de Canindé. Então, feitas essas considerações, nós instalamos uma mesa ali com a frequência dos membros da igreja para que eles colocassem o seu nome por escrito, legivelmente, seu CPF e assinasse. Quem já assinou aqui, levanta a mão.
Quem já assinou a ficha de frequência, levanta a mão, porque está sendo gravado. Muito bem. Quem não assinou, ao final da Assembleia Geral, pode procurar a secretária e colocar lá o seu nome e assinar a frequência da Assembleia Extraordinária. Também os membros da igreja reunidos, né, eles apresentaram aqui um requerimento, uma espécie de baixa assinada, dizendo assim: nós, legítimos membros do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Canindé, CNPJ 08-923-498-00176, Ministério do Tempo Central, vinculado à Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, CONADEC, CNPJ 00-946-142 ao contrário 46, nos termos do nosso Estatuto, artigo 6, vimos por meio deste abaixo assinado apresentar a composição da diretoria adiante qualificada que deve ser eleita e empossada na Assembleia Geral Extraordinária, datada para o dia 5 de agosto de 2024, às 16 horas, a saber, presidente, pastor Neltel de Souza Bastos, aqui qualificado, vice-presidente, presbítero Antônio Paulinho de Fortaleza, filho, aqui qualificado, primeira secretária, Euristênia Santos Saraiva Salles, aqui qualificada, segunda secretária, Reginalda Coelho Pinheiro, aqui também qualificada, primeiro tesoureiro, diácono Claudenício Nascimento da Silva, aqui qualificado, e segundo tesoureiro, auxiliar Larson Ferreira da Costa, aqui qualificados. Portanto, nós membros desta igreja requeremos que o presidente da convenção, CONADEC, submeta a composição dos nomes dos nossos irmãos apontados acima para serem eleitos e empossados para o cargo da diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo de Canindé, nos termos do seu estatuto social, tendo em vista que nossa igreja encontra-se em flagrante desordem interna causada pela fraude nas eleições passadas, que foram presididas pelo senhor Osés Vieira Cavalcante. Aqui está assinado pelos membros da igreja, pedindo que esta diretoria seja eleita. Como o estatuto da CONADEC e da igreja diz que os membros da diretoria devem ser da igreja aqui em Canindé, mas o presidente da igreja tem que ser o pastor da convenção, segundo o artigo 14 e 15, diz assim: nenhuma pergunta em posse de pastor presidente ou titular poderá ser feita sem que antes seja homologado pela diretoria da CONADEC. Aqui eu estou com a homologação da diretoria, que está homologando o nome do pastor Neltel para cumprir o estatuto. Aos 5 de 2024, mês de agosto, no Centro Administrativo Pastor Emiliano Filho da Costa, número 711, centro de Fortaleza, reuniu-se a diretoria da Convenção da Assembleia do Estado do Ceará, presidida pelo pastor João Gonçalves Mendes, para tratar da homologação de posse do pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo de Canindé. Aberta a reunião, o presidente pautou a matéria de homologação de eleição de posse do presidente da Igreja Assembleia de Deus Campo de Canindé, requerida pelos membros da dita igreja e agendada para o dia 5 de agosto de 2024 em Assembleia Geral Extraordinária por determinação judicial. Após análise, foi aprovado e homologado pela diretoria da CONADEC o nome do pastor Neltel de Souza Bastos Pinheiro, registro da CONADEC 893, aqui qualificado. Nada mais a ver a tratar, o presidente João Gonçalves Mendes deu por encerrado os trabalhos e eu, o pastor José Alexandre Santos Araujo, secretário, registro 544, na ver presenteado, que por mim assinado pelo presidente e mais membro da diretoria. Então, meus amados, como nós temos aqui uma única composição, vou repetir, nós temos uma única composição aqui, sujeita pelos membros da igreja, devidamente assinada, e o pastor da igreja tem que ser um pastor da convenção do Ministério do Tempo Central, homologado pela diretoria, a diretoria homologou o pastor Neltel, e os demais membros da diretoria tem que ser desta igreja. E aqui os irmãos assinaram também os nomes deles, que eu já li, para que eles sejam eleitos nessa Assembleia Geral e tomem posse nesta tarde, para que a gente cumpra com a ordem judicial e depois voltemos para nossas casas, seguir a normalidade da nossa vida e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Glória a Deus! Eu retorno o microfone para o seu presidente, aqui estão na frente os nomes que a igreja está indicando para a diretoria, para que ele assim cumpra a ordem judicial e não possa. Ok, amados, nós convidamos o pastor Neltel e os demais
que tiveram seus nomes anunciados para a composição da diretoria da igreja, porque tem essa chega aqui. Aqui está o pastor Neltel, aqui está o vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Vamos chamar aqui o presidente, é o pastor Neltel. Pastor Neltel de Souza Bastos. Levante a mão para ele. Fortaleza Filho. Cadê ele? Cadê? Levante a mão aí. Vice-presidente. Vice-presidente, levante a mão. Levante a mão aí para a Câmara. O primeiro secretária, Auristênia Santos Saraiva Salles. Levanta a mão. Segunda secretária, Reginalda Coelho Pinheiro. Levanta a mão. Primeiro tesoureiro, diácono Claudenísio Nascimento da Costa. E o segundo tesoureiro, auxiliar Táxio Ferreira da Costa. Senhor presidente, por questão de ordem, não está sendo eleito hoje o Conselho Fiscal, porque a ordem do magistrado é para empossar a diretoria. Aí depois a diretoria ela vai ficar aqui com mandato até o dia 15 de janeiro de 2025, porque o estatuto diz que no mês de janeiro, na primeira quinzena, tem que haver uma Assembleia Geral para empossar a diretoria com mandato de um ano. Então esses membros estão sendo eleitos agora para o mandato complementar, para terminar até o dia 15 de janeiro, onde vai ter a Assembleia Geral, e aí eles vão ser reconduzidos ou eleitos outros diretores, e aí nessa Assembleia eles irão eleger o Conselho Fiscal. Nós não podemos eleger o Conselho Fiscal agora, porque a ordem judicial é somente para a diretoria.